E aí galera, beleza? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos dar início à nossa primeira aula online. Vamos usar essa ferramenta que o Senhor Jesus nos deu. Galera, se sair alguma coisa assim, fora do comum, se eu errar alguma coisa, vocês me perdoem, porque não sou youtuber, não sou craque nisso, não sou prático nisso. Mas vou aprendendo aí aos poucos, tá? Vamos começar hoje a nossa aula de maturidade cristã. Mas antes eu quero fazer uma oração com vocês. Amado Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por mais uma vez, Jesus, estar diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, buscando, glorificando e exaltando o Teu nome. Deus, eu venho pedir a Ti, ó Pai, que venha abrir, ó Senhor, a nossa mente, o nosso intelecto, ó Pai, de todos aqueles que irão assistir este vídeo, ó Pai, para poder, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Senhor, entrar com seriedade, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos ajudar a entender, ó Pai Celestial, a Tua palavra. E em nome de Jesus eu quero abençoar a todos aqueles, ó Pai, que irão estar comigo nesses momentos de aula, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos começar então a nossa primeira aula de maturidade cristã. Maturidade cristã é a necessidade da igreja hoje, tanto para os novos quanto para os mais antigos seguidores de Jesus, os crentes mais antigos. Os crentes comumente cessam o seu trabalho quando veem novos seguidores, aqueles crentes novos sendo batizados. Eles param de acompanhar, param de seguir, de ajudar no processo de crescimento espiritual, até que esses novos crentes tenham uma maturidade cristã. Então, por isso que a maioria das crianças, por isso que a maioria dessas crianças espirituais, a tendência é desviar, a tendência é parar. Então, quando vem esses novos cristãos, esses novos seguidores de Cristo, nós temos que ajudar, continuar ajudando, mesmo depois deles batizados, tá? Para que a nossa igreja possa crescer sempre mais, né? A maturidade cristã seleciona um tema que atende à necessidade comum aos discípulos. A preparação de um currículo de maturidade cristã é uma tarefa difícil para todos nós. É complicado a gente fazer um currículo de maturidade cristã. Afinal, como atender às múltiplas necessidades de discípulos que vivem na realidade tão diversa neste Brasil imenso, não é verdade? Esse Brasil que requer o máximo da gente, né? E as pessoas em faixa etária, culturas e problemas diferentes, necessitando de crescimento espiritual. Este estudo é o ponto de partida, é o nosso ponto de partida. E cada discípulo fará do estudo da melhor maneira, aplicando-os na sua realidade pessoal, em busca da sua maturidade cristã. Nós vamos então começar hoje esse estudo. O nosso tema de hoje é o discípulo e o estudo da Bíblia. Eu peguei como texto base aqui no Salmo 119, no versículo 18, que diz assim: abre os meus olhos para eu contemplar as maravilhas do que vem da tua lei. Então a gente tem que pedir todos os dias para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas que vêm da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? E ao final desse estudo, você será capaz, ao final de todo esse estudo, você será capaz de adquirir para a sua vida conhecimento prático da palavra de Deus. Você conseguirá ser capaz de estudar sistematicamente sozinho a palavra de Deus, separando diariamente um tempo para a sua leitura e meditação. Você também será capaz de assumir o compromisso de ler anualmente a Bíblia, porque a minha intenção nessa escola bíblica é fazer com que a curiosidade de vocês aumente em cada dia,
para poder ler a Bíblia, atiçar em vocês o desejo de estar lendo a Bíblia. E por último, de identificar no texto bíblico a mensagem de Deus para o momento, para o seu momento presente, para a sua vida atual. Uma ordem de Deus, um mandamento, uma advertência, ou uma promessa, ou até mesmo um princípio eterno. Esse estudo vai trazer vai fazer com que você possa entender tudo isso. Tá? Então nós vamos começar. Antes de começar, eu quero contar uma pequena história para vocês. Certa vez um rapaz de 17 anos, ele foi a um culto, convidado por um amigo, um vendedor de sapatos. Esse amigo apresentou a Cristo a ele aceitou a Cristo. E ele foi para a igreja durante o culto, após o período de louvor, quando terminou a adoração, o louvor, o pregador disse que abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo capítulo 5, versículo 12. Aquele jovem rapaz não tinha intimidade com a Bíblia, não sabia como procurar na Bíblia. Ele foi na primeira página da Bíblia e ficou procurando 2 Timóteo ali em Gênesis, Êxodo, seus livros à frente. E não conseguiu encontrar, ele foi até o índice. E no índice ele viu que 2 Timóteo estava na página 325. E ele correu lá na página 325 e ele se deparou com o livro de Josué. Foi então que ele, já começando a ficar nervoso, ele voltou para o índice e ele percebeu que a Bíblia era dividida em duas dimensões. Tinha duas divisões grandes. Então, e ele percebeu que 2 Timóteo estava na segunda divisão. Embora ele tenha tido um fracasso na sua primeira tentativa, aquele jovem começou a ter o desejo de ler a Bíblia, o desejo de procurar na Bíblia. Então ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a degustar a Bíblia todos os dias. Anos depois, aquele jovem conseguiu levar 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas até Jesus Cristo, até o conhecimento de Jesus Cristo. E é isso que eu quero trazer para vocês, fazer com que vocês tenham esse desejo de ler a Bíblia, para ter esse desejo de trazer as pessoas até Cristo. Né? E a Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, escrito por cerca de 40 homens inspirados inspirados pelo Espírito Santo durante um período de aproximadamente 1.600 anos. Isso daí já foi falado em sala de aula, já expliquei isso daí em sala de aula. Né? E a Bíblia ela foi escrita em 160 idiomas diferentes. Certamente a Bíblia é o livro dos livros, é o livro mais lido, é o livro que que conta todo o coração de Deus, onde Deus se revela para a gente. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à própria vida. Olhando desse ponto de vista, quando o discípulo aprende a estudar a palavra de Deus sozinho, encontra uma fonte inesgotável de vigor espiritual, a sua vida adquire uma nova dimensão. Vejamos agora como estudar a Bíblia com grande proveito. Um dos métodos mais eficientes do estudo da palavra de Deus é o método indutivo. E eu vou explicar para vocês agora como que vocês vão estudar esse método indutivo. Para estudar esse método indutivo, ele é dividido em 3 partes. E nós vamos ver essas 3 partes. Esse método indutivo é o método mais simples, mais prático e eficaz de você ler a Bíblia. Fácil de você entender. Então nós vamos começar. A primeira parte é observação dos fatos. Você tem que observar os fatos que você está lendo. Primeiro, no estudo bíblico,
a leitura atenciosa do texto é fundamental. Quanto mais cuidadosa for a leitura, mais proveito será a compreensão do texto bíblico. Algumas questões nos ajudarão a distinguir o que é de fato importante. Quando você estiver lendo a Bíblia, vocês têm que fazer algumas perguntas. Eu vou dizer essas perguntas que vocês vão poder parar o vídeo, olhar, analisar todas essas perguntas, tá? Primeira pergunta que vocês têm que perguntar quando estiverem lendo um texto bíblico: quem são os personagens da narrativa? A segunda pergunta: o que aconteceu nessa narrativa? A terceira pergunta: onde ocorreu o fato? Vocês lembram quando eu falei para vocês em sala de aula que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês têm que viajar no passado e lá onde foi escrito pelo escritor, o que o escritor queria dizer? Então é exatamente isso que eu estou dizendo agora. Tá? A quarta pergunta: quando ocorreu? Em qual época ocorreu? E por que ocorreu? Por que o escritor escreveu aquilo? A sexta pergunta: como ocorreu? Como foi que se deu os fatos? Né? É importante que o discípulo tenha à mão lápis e caneta para anotar as informações que forem descobrindo. Então, aí vocês vão ter que começar a pensar, vão ter que começar a analisar e responder essas perguntas. Tá? Então, são as primeiras perguntas que vocês têm que perguntar quando vocês estiverem lendo um texto bíblico. A parte 2. Vamos dar o título: a interpretação do texto bíblico. Como que vocês vão interpretar o texto bíblico? Compreender o que Deus nos fala através da sua palavra. É um processo que exige, além de uma leitura atenciosa, minuciosa, num lugar calmo, tranquilo, onde ninguém tire a sua atenção, um exercício mental e espiritual para buscar o verdadeiro significado do texto bíblico. Então você vai precisar de um lugar tranquilo para você estudar, para você ler a sua Bíblia, para você meditar naquilo que você está lendo sem que ninguém te atrapalhe. Então a Bíblia é um livro extraordinário, porque a sua mensagem tem relevância para os nossos dias. Tudo que a Bíblia fala, ela fala conosco nos nossos dias de hoje, porque ela se atualiza por si só. Na compreensão dessa mensagem, entretanto, precisamos buscar o significado para a época em que foi escrita. Alguém afirmou que precisamos entrar no pensamento do autor. Lembra o que eu falei? Vocês têm que viajar e entrar e descobrir o porquê que o autor fez aquilo, falou aquilo, escreveu aquilo. Então você tem que viajar. Tá? Então, para compreendermos a sua mensagem, nessa tarefa, você vai precisar considerar o seguinte. Preste bem atenção. Vocês vão ter que considerar o seguinte: quem escreveu o texto bíblico? Quem foi o autor? Quem foi o escritor do texto bíblico? Quando ele escreveu? Quando que o escritor escreveu aquele texto bíblico? Para quem o escritor escreveu aquele texto bíblico? Você tem que descobrir para quem foi direcionado aquele texto. Em que circunstâncias ele escreveu? O que estava acontecendo na época? O porquê que ele escreveu? Quais circunstâncias que ele escreveu? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. O porquê que ele escreveu naquele momento? E de onde ele escreveu? Qual o local que ele escreveu? Quais eram os costumes da época? O que eles faziam na época? Essas informações históricas vão ajudá-lo a vivenciar a realidade histórica da mensagem. Então vocês vão ter que viajar e procurar a mensagem, a realidade histórica da mensagem, para que vocês possam entender esse texto bíblico. Outras questões podem ajudá-lo na compreensão das verdades bíblicas. São os que dizem respeito ao estudo gramatical do texto, o estudo de português. Eu já expliquei isso em sala de aula, vou falar de novo aqui. Quando estiver lendo o texto bíblico, respeitem,
vírgulas, respeitem pontos, ponto de exclamação, tudo que for ponto, respeitem. Vocês têm que ver o estudo gramatical do texto. A Bíblia, em português, é uma tradução do hebraico, aramaico e grego. Essas foram as línguas nas quais foram escritos o Antigo e o Novo Testamento. No processo de tradução, nem sempre se encontra uma palavra que expresse todo o significado da palavra original. Então, nem sempre vai encontrar uma palavra em português que vai traduzir o original da palavra. Tá? Então, para que você tenha uma boa dinâmica na sua leitura, é interessante você ter, dentro do possível, uma concordância bíblica e um dicionário bíblico. Isso seria importantíssimo que você adquira esse material. Ao buscar o significado do texto bíblico, devemos ter sempre em mente o fato de que a Bíblia não é um livro como outro qualquer. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, 2 Pedro 1, 20 e 21. E é Ele mesmo quem nos capacita a entendê-lo. O próprio Espírito Santo vai nos capacitar a entender o que a Bíblia diz. Em João 16, 13. Da mesma forma, qualquer texto bíblico deve ser compreendido à luz do seu contexto. Então você tem que ver o seu contexto. Não basta você ler apenas ali o texto que você está vendo. Você tem que ver o contexto em que foi escrito aquele texto. O contexto seria um texto antes do que você está lendo, os versículos antes da qual você está lendo. E a própria Bíblia oferece subsídios para isso. O Novo Testamento é a chave para a interpretação do Antigo Testamento e vice-versa. Então o Novo Testamento leva a gente a entender o Velho Testamento, e o Velho Testamento nos leva a entender o Novo Testamento. Então, como eu já disse, é importante que você tenha um dicionário bíblico, que você tenha uma concordância bíblica, tá? Então, nós vamos para a terceira parte, que é a aplicação. Ao aplicar o que você entende da mensagem de Deus para a sua vida, você deve considerar as seguintes questões. Primeiro, qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Você vai ler aquele texto, aplicar tudo que você entendeu e vai se perguntar: o que Deus tem para mim hoje? Para a minha vida hoje? Para cada situação da sua vida, Deus tem uma mensagem específica. Procure descobri-la de coração aberto através do seu estudo da palavra de Deus. Segundo, há algum mandamento que eu preciso obedecer? Você tem que ver as ordens ou os mandamentos que encontramos na palavra de Deus, que foram dados para o nosso bem-estar espiritual. Sua observância enriquece e prolonga os nossos dias. Então, através de tudo que você respondeu, através de tudo que você leu, de tudo que você entendeu, você vai se perguntar: há algum mandamento que eu preciso obedecer? Então você tem que se fazer essa pergunta. Por exemplo, a porta é estreita, Mateus 7,14. É melhor você estar consciente de que Cristo exige do discípulo uma renúncia completa e incondicional, Mateus 16, 24 e 25, do que participar do contingente de cristãos sem as marcas de Jesus. Gálatas 6,17. O discípulo barato não vai realizar o discípulo, e tampouco satisfará a expectativa do mestre, conforme podemos perceber nos evangelhos. Então, se você fizer de qualquer jeito, se você fizer assim de qualquer maneira, você não vai se satisfazer e não vai satisfazer ao mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira pergunta: há alguma promessa de Deus que eu deva tomar posse?
de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu entendi, tem alguma promessa de Deus que eu possa tomar posse, que eu deva tomar posse? Ao analisar as promessas na palavra de Deus, o discípulo precisa fazer duas coisas: verificar se as promessas são universais e se aplicam aos nossos dias atuais. Há promessas na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel e que se aplicam só àquele contexto. Por exemplo, a vinda do Messias. Então a gente tem que analisar isso. As promessas que existem na Bíblia se aplicam a nós, nós temos que tomar posse, porque existem promessas na Bíblia que foram feitas para o povo de Israel e não a nós. Então a gente tem que discernir isso, a gente tem que saber disso, porque, por exemplo, é a vinda do Messias. Eles ainda estão esperando o Messias, nós já recebemos o Messias. Então a promessa da vinda do Messias não condiz a nós, não serve para nós. Então a gente tem que distinguir, a gente tem que observar tais questões e verificar se as promessas estão associadas a algumas condições. A Bíblia registra uma promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos: vós sereis meus amigos. Mas essa promessa tem uma condição: se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. As promessas são importantes em função da natureza frágil e debilitada do discípulo, que não teria forças suficientes em si mesmo, se não fosse vivamente estimulada pelas fiéis promessas do Senhor, da sua glória. Tá? A quarta pergunta: existe alguma observância ao observar? Existe alguma advertência para que eu possa observar? Eu tenho que ver alguma advertência? Deus está me fazendo alguma advertência em tudo que eu li, em tudo que eu entendi? As advertências não são mandamentos. Enquanto no mandamento o discípulo não tem escolha, só obedece. E na advertência ele passa a exercitar o seu discernimento espiritual. Então, na advertência você não é um mandamento. Quando Deus te dá uma advertência, porque o mandamento você vai lá, obedece e pronto, acabou. É um mandamento, você tem que obedecer. Agora a advertência não. Na advertência você vai exercer o seu poder de ir e vir, o seu livre-arbítrio. Então você vai ter o seu discernimento espiritual para poder observar aquela advertência. A quinta pergunta: há algum princípio eterno? Os princípios eternos são postulados com a ajuda do discípulo diante da necessidade de tomar decisões. São leis que governaram o seu relacionamento com as coisas e pessoas que contribuem para o seu bem-estar espiritual, físico e emocional. Por exemplo, tudo o que o homem semear, isso também se fará. Em Gálatas 6:7. Além dessas questões, o discípulo deve estar atento às revelações que Deus faz sobre si mesmo em sua palavra. Então a gente tem que estar atento em tudo que Deus se revela para nós. E para terminar, eu quero dizer que o estudo da palavra de Deus possa ser um fator de sustento espiritual para você, além de revigorar suas forças espirituais como um bom discípulo de Jesus Cristo. Uma tarefinha para vocês essa semana: memorize Josué capítulo 1, versículo 8. Memorize Josué capítulo 1, versículo 8. Textos para que vocês possam meditar durante a semana. Primeiro dia da semana, Salmo 1. Segundo dia, Salmo 119, versículo 9, versículo 9 ao 24. Terceiro dia, Salmo 119, versículo 97, até o 112. No quarto dia, Salmo 119, versículo 161 até o 168. No quinto dia, segundo Reis, capítulo 22,
do 1º ao 13. No 6º dia, 2 Reis 23, do 1 ao 14. E no 2º dia, no 7º dia, 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Que vocês tenham uma ótima semana, e a semana que vem nós vamos ter uma aula na sequência dessa daqui, tá? Então, vocês possam estudar todos esses versículos que eu passei. Tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um. Feche seus olhos, amado Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por esta aula, Pai amado, para que esta aula possa abençoar a cada vida, Senhor. Cada um que ouvir, que assistir este vídeo, ó Pai, possa ser abençoado diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Até a próxima.